Acabei de alimentar o meu levain e lembrei de uma dúvida, uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Pablo, quanta farinha, quanta água, quanta isca eu utilizo para alimentar o meu levain? Eu acho que essa dúvida, ela aparece na hora que a gente não tem bem claro qual que é a diferença entre quantidade que eu quero, que eu desejo de levain, e proporção. São duas coisas completamente diferentes. A quantidade de levain é a quantidade que eu quero, já contemplando o levain que eu vou precisar para a minha próxima fornada e um pouco de isca que eu tenho que guardar para fazer a outra fornada seguinte, tá? E a proporção é definir quanta farinha, quanta água e quanto levain eu vou utilizar para alimentar. Ou seja, se eu vou querer colocar partes iguais, se eu vou querer colocar mais água do que farinha, mais farinha do que água, mais levain, menos levain, tá? Então vou tentar explicar no papel para que vocês entendam melhor e que isto fique bem claro, porque se você tem clara esta parte, depois resulta muito simples alimentar o teu levain. Então vamos tentar explicar com um exemplo, sim? Vamos supor que eu vou dividir em 3 colunas. Vamos colocar primeiro a quantidade, que é a quantidade de levain que eu vou querer, ou de fermento natural, né? A proporção, e os ingredientes, que no caso do levain, cada vez que eu vou fazer ou refrescar ele, né, será isca, mais água, mais farinha. Então vamos começar com um exemplo inventado. Vamos supor que eu preciso 150 gramas de levain. Sim? Eu já estou pensando que daqui eu vou utilizar 100 e vou guardar 50 para o próximo levain. E eu vou querer fazer na proporção 1 para 1 para 1. Que significa que por cada parte de levain vou ter uma parte de água e uma parte de farinha. Então as quantidades para chegar a 150 nesta proporção seriam 50 de isca, mais 50 de água, mais 50 de farinha. O total dos três dá 150 na proporção 1, 1, 1. Mas vamos supor que eu quero mudar a proporção, quero manter a mesma quantidade de levain, né? Só que eu vou mudar a proporção. Neste caso, eu quero utilizar a proporção 1, 2, 3, que muitos padeiros utilizam. Aí, logicamente, se eu começar com 50 gramas de isca, eu vou passar da quantidade final que eu quero, que são 150. Então, para manter a mesma proporção e a mesma quantidade, vou colocar 25 de isca, ou seja, uma parte, 2 partes de água, vai dar 50, e 3 partes de farinha, vai dar 75. Se eu somar estas 3, né, vai manter a mesma quantidade e nessa proporção. Vamos supor que eu quero outra proporção, mesma quantidade, 150, na proporção 1, 2, 2, que é a proporção que normalmente eu utilizo quando alimento o meu levain. Sim? Nesse caso, se a gente vai manter essa proporção aí, a gente teria que fazer a seguinte conta. Seriam 30 de levain, mais 60 de água, mais 60 de farinha. De novo, a soma das 3, né, vai dar 150. E assim por diante, né? Se eu quiser mudar, por exemplo, eu quero fazer outra quantidade, eu preciso mais levain, porque eu vou fazer uma massa maior, tá? Vamos supor, eu quero fazer 400 gramas de levain, na proporção 1, 1, 1. Neste caso, a conta daria uma coisa assim como 133, alguma coisa, né? De isca, mais 133 de água, mais 133 de farinha, tá? Então, basicamente, se a gente entende qual que é a diferença entre proporção e quantidade, a gente tem bem claro como é que o processo na hora de alimentar o nosso levain. E vou dar alguns exemplos. Quando eu aumento a quantidade, estou falando em proporção, aumento a proporção de levain em relação à farinha e água,
esse fermento vai chegar mais rapidamente no pico de crescimento. Por quê? Porque tem mais proporção ou mais quantidade de isca, maior quantidade de micro-organismos, menor quantidade de alimento, que seria farinha e água. Se eu começo a alimentar com uma proporção maior de água e de farinha do que de levain, ou de isca do levain antigo, ela vai demorar mais em chegar ao pico. Por quê? Porque tem mais alimento disponível para consumir. E assim vai, né? À medida que eu aumento a proporção de alimento, aumento também o tempo que demora o levain para atingir o pico máximo. Quando eu começo a diminuir a proporção de alimento em relação à quantidade de isca que estou colocando, vou diminuir também o tempo para ele atingir esse pico máximo de atividade. Obviamente que tem outras variáveis, né, que tem a ver com quando que ele atinge o pico, que tem a ver com a temperatura, né, temperatura elevada, o pico chega mais rápido, temperatura fria, o pico chega mais devagar, e também tem a ver com a própria atividade do levain. Um levain que está bem ativo, tá, que está funcionando muito bem, chega muito mais rápido que esses levains ou essas iscas que a gente chama de levain preguiçoso, tá? Que está demorando mais para crescer. Então pronto, se tiver alguma dúvida, vocês me procuram por direct ou me mandam uma mensagem e eu respondo.